Olá, turma. Sou o professor Raimundo Nonato. Iremos trabalhar com o componente curricular Ciências Naturais. Nosso tema, o sistema circulatório e o sistema urinário. Turma, quarta etapa EJA do ensino fundamental. Vamos conhecer os órgãos desse sistema circulatório e suas principais funções relacionadas no organismo. O sistema circulatório é responsável pelo transporte de elementos essenciais, como glicose, oxigênio, hormônios, para os tecidos e de produtos do metabolismo, como CO2, ureia, amônia, para os órgãos excretores. O sistema circulatório é composto pelo sangue. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo que flui pelo interior dos vasos sanguíneos. Esse tecido conjuntivo líquido, ele possui algumas partes, como elementos figurados, que são as células sanguíneas mais as plaquetas. Tem o plasma, que é composto principalmente por água, mais proteínas e sais minerais. Além disso, o sangue venoso é aquele sangue que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O sangue tem as seguintes funções: reparação dos tecidos lesados, tem uma resposta imunológica, regula o pH dos tecidos, realiza o controle da temperatura corporal, transporte de oxigênio e gás carbônico, hormônios e produtos do metabolismo. O sistema circulatório também é composto pelos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas em forma de tubo que conduzem sangue pelo corpo. Os tipos de vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. O vaso sanguíneo ele é constituído principalmente de tecido conjuntivo, tecido muscular liso, endotélio. Os capilares são formados apenas por camada endotelial. Aqui na imagem nós vemos a artéria, sua estrutura, nós vemos o capilar e também a estrutura de uma veia. Observe que esses capilares eles são diferenciados entre si justamente por suas espessuras e sua composição celulares. A veia é um tipo de vaso sanguíneo que conduz sangue de órgãos e tecidos do corpo para o coração. As veias possuem válvulas que mantêm o sentido unidirecional do sangue. Aqui na imagem observamos que elas são ilustradas pela cor azul. Aqui nós temos a válvula proximal aberta, nós temos os músculos esqueléticos contraídos e a válvula distal fechada. Então, essas válvulas elas controlam o fluxo desse sangue que as veias o conduzem até o coração. Então, verificamos aqui também os problemas associados às válvulas venosas. Então, observe que aqui nós temos uma veia, aparentemente ela está normal, e aqui nós temos uma veia varicosa, ou seja, com varizes. Observe que ela apresenta ondulações defeituosas, e aqui nós observamos esse fluxo sanguíneo, onde as hemácias elas trafegam livremente, e essas válvulas elas controlam esse fluxo. Aqui nessa imagem nós observamos novamente a veia normal e a veia varicosa, onde apresenta as varizes, e aqui nós observamos essa representação, onde as varizes elas ficam realmente expostas, e isso prejudica o fluxo sanguíneo do sistema circulatório. As artérias é um tipo de vaso sanguíneo que conduz sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Transportam sangue sob alta pressão, sua parede possui elasticidade, é constituída de tecido conjuntivo fibroso e tecido conjuntivo elástico. A pressão arterial normal na sístole, que é a contração do músculo do coração, é 120 mm por mercúrio, e a diástole, que é o relaxamento do músculo do coração. A pressão arterial normal, a sístole, é 120 mm por mercúrio, e a diástole, 80 mm por mercúrio. Aqui nós observamos na imagem as artérias do braço de uma pessoa. A pressão arterial sistólica é de 120, diastólica 80. As artérias coronárias, as artérias que ficam localizadas no coração, promovem a irrigação das células cardíacas da parede do coração, que é o miocárdio. Pode ser obstruídas por placas de gordura, colesterol. A total obstrução das coronárias leva ao infarto do miocárdio, ou seja, o infarto ocasiona-se a morte. Então, nós observamos aqui a imagem do coração, a localização das veias, das artérias coronárias, e também observamos aqui uma placa de gordura chamado ateroma. Os capilares são vasos finíssimos localizados entre veias e artérias. Formam rede de capilares por onde ocorre a passagem de oxigênio e nutrientes do sangue para os tecidos e de gás carbônico e excretas dos tecidos para o sangue. Então nós vemos aqui as artérias, as veias, e entre as artérias e as veias nós temos os capilares. E nessa outra imagem nós observamos aqui os resíduos que eles transportam e também as substâncias que as células excretam para o sistema circulatório. Nesse movimento eles vão ser eliminados pelo sistema respiratório. No pulmão temos os vasos capilares, onde nesse órgão
órgão ocorrem as trocas gasosas, que é a hematose. Esses gases prejudiciais à saúde, como o gás carbônico, são excretados, são eliminados através da expiração. O coração é um outro órgão do sistema circulatório, é um órgão muscular oco que realiza o bombeamento do sangue no interior dos vasos sanguíneos. Então nós vemos aqui a estrutura de um coração, nós temos aqui os dois átrios, átrio direito e o átrio esquerdo, os ventrículos direito e esquerdo, e as principais válvulas. Temos também as veias cavas, superior e inferior, as artérias pulmonares, as veias pulmonares e a artéria aorta. O coração ele pode apresentar valvopatias, que é uma disfunção das válvulas cardíacas. Isso causa o refluxo de sangue no interior do coração e são responsáveis pelo sopro cardíaco, ou seja, ruído cardíaco. Os batimentos cardíacos, contração do coração é denominado de sístole, relaxamento do coração é denominado de ástole, frequência cardíaca de 70 a 80 batimentos por minuto, controlados pelo marca-passo cardíaco, nódulo sinoatrial, modulada pelos neurotransmissores, acetilcolina e adrenalina. Aqui nós observamos os batimentos cardíacos. A sístole é a contração do músculo cardíaco e a diástole é o relaxamento. Aqui nós observamos o nódulo sinoatrial, geração de impulso nervoso. A circulação de sangue no corpo acontece de duas formas. Temos a grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação, ou circulação sistêmica, ela acontece desde o ventrículo esquerdo, passa pela aorta, tecidos, veia cava e átrio direito. E a pequena circulação, ela acontece desde o ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares e átrio direito. Então, a grande circulação ela vai passar por todas as partes do corpo e a pequena circulação é apenas do coração para os pulmões. O sistema circulatório ele possui um sistema anexo que é chamado sistema linfático. Esse sistema ele é formado por um conjunto de vasos que vão drenar e devolver ao sangue o plasma e células de defesa que extravasam para os tecidos. Ele mantém a quantidade de líquido intersticial entre as células em níveis normais. A disfunção do sistema de drenagem linfática pode ocasionar a formação de edemas, ou seja, inchaços. Aqui nós vemos que essa disfunção do sistema linfático pode ocasionar o inchaço em algumas partes do corpo. A linfa é o segundo fluido circulatório. Deriva do sangue e é constituído por leucócitos, plasma, plaquetas, cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono. Como não possui hemácias, a linfa é incolor ou ligeiramente rosada. É a linfa que distribui os nutrientes e transporta os gases para o sangue e deste para as células. Aqui nós observamos o seguinte, que as hemácias em situações normais, elas permanecem sempre no interior de vasos sanguíneos, porém os leucócitos podem migrar para os tecidos. Aqui nós vemos um capilar sanguíneo, que é a hemácia, nós temos os leucócitos, a célula e o linfócito, que é o capilar linfático. Aqui nós temos a linfa, plasma, o fluido intersticial que está entre as células. Então aqui nós observamos nessa imagem como que essa linfa atua em relação à questão de drenagem e devolução das substâncias para o sangue. Função de defesa do sistema linfático. Os vasos linfáticos eles possuem dilatações que amadurecem células de defesa e realizam a filtração da linfa, denominados linfônodos ou glândulos linfáticos. Os linfônodos eles retiram da linfa toxinas e micro-organismos através da ação de anticorpos, plasmóticos, linfócitos e macrófagos. Em casos de infecção, os linfônodos eles passam a amadurecer células de defesa e por isso aumentam de tamanho, formando as ínguas. Observe nessa imagem a localização dos linfônodos e que eles estão localizados em todas as partes do corpo. O sistema urinário. A excreção ajuda a manter constante a composição química do organismo ao eliminar substâncias tóxicas ou em excesso. O principal sistema encarregado desse trabalho é o sistema urinário. Os principais órgãos do sistema urinário. Os rins, eles filtram o sangue e removem as toxinas ou substâncias que estão em excesso no organismo. A urina, formada em cada rim, segue para os uréteres, que desembocam na bexiga urinária. A bexiga é um saco muscular que armazena temporariamente a urina. Então, os principais órgãos do sistema urinário são os rins, os uréteres e a bexiga urinária. Cada rim é formado por cerca de 1 milhão de tubos microscópicos, chamados néfrons ou néfrons, cujo trabalho pode ser dividido em duas etapas principais. Diversas substâncias como a água, glicose, sais minerais e aminoácidos saem do sangue que está no glomêrulo e caem na cápsula na etapa chamada de filtração. O líquido que foi filtrado passa pelo túbulo néfrico, onde ocorre a reabsorção das substâncias úteis, como a glicose e os aminoácidos que voltam para o sangue. Problemas no sistema urinário.
Os cálculos renais, conhecidos popularmente como pedra nos rins, são pequenos grãos formados por sais de cálcio que se alojam nos rins ou em outras partes do sistema urinário e causam dores muito fortes, as cólicas renais. Eles se formam quando há aumento na concentração de certos sais na urina, provocado por alguma doença. O sistema urinário também pode ser atacado por germes que provocam nefrite, infecção nos rins, uretrite na uretra ou cistite na bexiga. Se as funções renais estiverem muito prejudicadas, pode ser necessário recorrer à hemodiálise. Aqui na imagem nós vemos um transplante de rins, ou seja, esse transplante de rins ele acontece quando esse órgão não está mais exercendo suas funções e então tem que ser trocado por outro. O rim foi o primeiro órgão vital a ser transplantado com sucesso em pessoas e o primeiro transplante feito no Brasil também foi desse órgão em 1965. O rim a ser transplantado pode ser retirado de doadores vivos, já que é possível ter uma vida normal com apenas um rim. Antes de um transplante, deve ser feitos testes para determinar o grau de compatibilidade entre o doador e o receptor. Nessa aula foi apresentado o sistema circulatório, os principais órgãos que o constituem e suas principais funções, e também o sistema urinário, apresentando os órgãos principais desse sistema e também as principais causas que pode ocasionar quando há um mau funcionamento relacionado a esses órgãos. Tchau, gente, até a próxima.